Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral. Hoje, voltando ao vivo, né, durante essa semana nós tivemos alguns programas gravados, mas hoje ao vivo com o doutor Carlos Mário Alvarez, né? A gente vai discutir uma série de coisas aqui que a gente está precisando e a gente vem discutindo também no programa sobre a relação do sujeito e a dominação, né, do sujeito através do poder, né? A ideia de discutir um pouco também esse novo pensar humano, né, nessa sociedade sem fronteiras, né, globalizada. Pensar um pouquinho também nisso que está sendo discutido muito agora, que é a sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, mas com um viés, com um pensamento crítico bem exacerbado, para a gente poder também entender um pouco do que isso tem trazido para a gente. A gente tem trazido aqui no programa pessoas com opiniões diversas, diferentes, e eu acho que é importante, primeiro, criar esse espaço de diálogo e esse espaço de conversa para que a gente possa entender abertamente o que está acontecendo na nossa sociedade e, obviamente, que o Covid-19 chegou nesse momento e amplificou todo um processo que estava acontecendo, né? Bom, doutor Carlos Mário Alvarez é professor da Universidade Sorbonne Paris II, e doutor em letras pela PUC do Rio de Janeiro. Doutor Carlos Mário Alvarez, muito bem-vindo ao Cultura Geral, é um prazer te receber, uma satisfação muito grande. Eu acho que nesse momento nós precisamos conversar cada vez mais com pessoas lúcidas, principalmente pessoas que estão ligadas à área do conhecimento e do pensamento crítico. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Betão. Eu agradeço o convite, espero que a gente tenha bons momentos de conversa. Carlos Mário, como é que a gente pode entender essa sociedade que a gente está vivendo nesse momento e quais os desafios que a gente tem para buscar uma razão, né? Ou pelo menos entender esse mundo que está cada vez mais sem fronteiras? Eu gosto da ideia de complexidade, ou seja, a sociedade ela é complexa. Isso quer dizer que ela não tem uma definição exclusiva, ela não tem uma orientação única. E o complexo mostra que nós somos múltiplos, nós não somos apenas um ou outro, ou seja, eu não sou muito, digamos assim, alguém que vai pensar pela bipolaridade, né? Cansaço versus desempenho, por exemplo. Eu penso um pouco diferente, eu acho que a gente tem formas e formações múltiplas. E claro que determinados grupos, determinados ambientes vão formar determinadas culturas ou subculturas. Mas se a gente for dizer o que está acontecendo hoje, sobretudo nessa época de pandemia, primeiro que todo mundo levou um grande susto, né? Porque o que é isso de um vírus invadir e tomar conta do imaginário, assombrando muita gente, botando a gente de quarentena, trancafiando projetos, ideias, proibindo abraços e beijos, né, que supostamente seriam de uma normalidade. É uma sociedade complexa e sob ameaça, né? Só que essa ameaça ganhou um nome. Esse nome se chama Covid-19, que é a doença que esse vírus pode causar. Acho que a gente está superando isso, acho que a gente já está numa fase um pouco mais avançada de compreensão, até mesmo de como lidar com essa ameaça. Por exemplo, o fato de a gente poder ter protocolos de higienização, uso de máscaras, a evitação de aglomeração, isso tudo ajuda, né? A gente entende a minimizar os impactos. Mas a humanidade conhece historicamente várias ameaças dessa ordem, várias pandemias, vários
ataques virais, e a gente vai lidando, né? Acho que a gente vai surfando, vai aprendendo a superar isso. Uma das conversas, né, que até eu falei para o Cláudio que nós teríamos, né, é sobre a sociedade do cansaço. Isso. E eu acho que a gente precisa não se debruçar muito fortemente em cima disso, mas pensar isso também, né? Seja ele com um senso crítico mais aguçado ou não, mas essa ideia de fazer do sujeito um sujeito subjetivo, aquilo que ele internaliza, ele agora é o projeto de si mesmo, isso pode trazer algum sofrimento, Carlos? Como é que você imagina isso? Como é que você pensa isso? Bom, eu diria, em primeiro lugar, que o sofrimento é uma condição inerente do humano. A gente está sempre sofrendo, mesmo que seja por amor, por paixão, né? Você sabe que sofrer tem uma amplitude muito maior do que a dor, né? Por exemplo, vou sofrer um processo de melhoramentos do meu físico. Então, eu vou fazer exercício físico, eu vou fazer uma dieta, eu vou sofrer um processo de mudança, porque eu quero me adaptar a uma nova cidade. Então, sofrer não é necessariamente passar por dor, né? Mas sofrer é atravessar nesse sentido. Então, o que eu posso dizer é que o que se chama aí de sociedade do cansaço é mais um nome que o Byung-Chul Han, que é esse coreano-alemão, né, heideggeriano, ele está fazendo um sucesso aí, porque quando alguém vem com uma ideia, sobretudo assim, de definir o antes e o depois, o que era e o que se tornou, quando vai designando, vai dando nomes, parece que isso tem um apego à noção de realidade e de verdade muito forte. Eu, como psicanalista, suspeito totalmente dessa ideia de sociedade do cansaço, mas eu a entendo e posso dizer o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer que hoje as pessoas estão num processo narcísico, segundo ele, de hiperaceleração de si, de autonomização ao extremo de suas vidas, de seus trabalhos, tornando-se independentes, como se não houvesse o que ele chama de negatividade. O que é isso? Como se não houvesse alteridade, não houvesse a intervenção do outro, seja por uma submissão, seja por uma necessidade de convivência e reconhecimento. Ele quer admitir que o cansaço é uma espécie de consequência de estresse. Ele fala muito em ataque cardíaco, né? Infarto neuronal, infarto psíquico, porque ele está dando uma ideia de que as pessoas estão ficando hiperaceleradas, daí aquela patologia da hiperatividade, ou que elas estão entrando em burnout também, que é uma expressão que vem do inglês, né? Burnout é como se estivesse queimando. É aquela pessoa que vai ao extremo e aí ela explode, como se ela fosse sem limites. Tudo bem, isso existe, mas eu acho que isso sempre existiu em alguma medida, e o que a gente está vendo agora é uma sociedade, em parte, motivada pelo que ele chamou aí também de cultura do desempenho, ou seja, a gente vai fazendo, e você pode chamar também de sociedade do excesso, de sociedade híbris, de sociedade da hiperaceleração psíquica. Tudo isso está dentro desse contexto, né? Por oposição a uma sociedade que seria disciplinar, que seria regrada por um superego externo, que daria os limites, o patrão, o pai, aquelas instâncias, né, o padre, aquelas instâncias de reverência, como se estivesse acabando. Não está acabando, não. Mas existem novas negociações, novas políticas, tá? Então, por exemplo, o autor, esse Byung-Chul Han, ele diz que no século XX, essa sociedade disciplinar, que é o nome que o Foucault deu a ela, era marcado, por exemplo, por uma cultura do sacrifício às instituições, ao trabalho, e que a gente agora vê a dimensão mais empreendedora, tá? É verdade, a gente tem uma cultura do empreendedorismo,
que se torna mais usual. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha toda aquela dimensão disciplinar ainda em andamento, né? O Estado será sempre uma instituição disciplinar. Então, eu não conheço aqui nenhum país que não esteja montado no Estado. Então, tudo bem, tem estados que são mais abertos, que são mais transparentes, que são mais transigentes ou menos, mas isso vai variando de coloração, de maneira que cansados ficamos todos, né? Muitas vezes pelas nossas próprias nossos próprios exageros, pelas nossas próprias bobagens, às vezes a gente cansa da gente mesmo. E ele quer dizer o cansaço aí de uma espécie de extrema aceleração da nossa força, da nossa potência, como se a gente fosse explodir, hiperacelerar. A ideia de biopoder, você citou Foucault aí, ela nasce com a ideia de que o Estado controla os corpos das pessoas, que determinam o que as pessoas vão fazer, o que pode e o que não pode. Hoje nós podemos entender que as corporações também têm esse poder, né, de controlar também, nessa ideia de biopoder, e não só o corpo, mas também a mente, a vontade e aquilo que as pessoas querem fazer, Carlos? Certamente. Você quer ver, por exemplo, onde está o biopoder? Está por toda parte. Nos consultórios médicos, nas técnicas, né, que é tão importante para o Heidegger, que é da onde vem o pensamento de Byung-Chul Han, nas dimensões de promoção de saúde, de bem-estar, nas promoções de políticas de mapeamentos e descobrimentos de soluções para coisas que antes eram desconhecidas, né? A invenção interminável de novos aparelhos, a tecnologia que vai modificando a forma da gente conhecer a realidade. Então, o biopoder, ele se vê articular desde o produto que você faz, por exemplo, para limpar melhor o seu corpo, né? Digamos que seja um hidratante, até um antivírus novo, até uma viagem que você faz para um spa, né, que você faz para um lugar onde você vai se recriar fisicamente para essas novas dietas. Tudo isso são dimensões de biopoder. Você vê que grandes corporações estão engendrando produtos. E toda proliferação de produtos, né, você vê quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela é consumidora de produtos de tecnologia. Então, você tem, por exemplo, no campo da engenharia de reprodução, você tem cada vez mais técnicas modernas de inseminação artificial, por exemplo, o congelamento de óvulos, o congelamento de esperma. Isso é o biopoder, né? Você vê pessoas que já começam a poder escolher o sexo do bebê, poder escolher a cor dos olhos, ou então você sacar qual é o teu genoma e quais são as doenças que você está mais propenso a ter no futuro, para que você possa fazer algum tipo de regragem. Ou os aparelhos que vão mudando, né, o ambiente, por exemplo, os splits, esses ar-condicionados que não fazem mais barulho, enfim, tudo que a gente gera é dimensão de biopoder, né? Porque isso está gerenciado dentro do Estado, isso tem impostos a pagar, isso tem empresas que vão faturar, isso tem comércio, tem economia. O biopoder é o avanço da tecnologia e o engendramento de produtos e um conhecimento sobre o homem que está para além da religião, que está para além das dimensões que se viveu antes, que eram dimensões menos consumistas e menos capazes de produzir quase que assim compulsivamente como a gente produz, né? Como é que a gente pode entender os algoritmos à luz da psicanálise e da filosofia no pensamento não só de consumo, mas também de dominação também, que os algoritmos ele vai determinando aquilo que você faz e tal, provocando sentimentos, né, diversos, alegria, tristeza, os momentos que você vai ficar triste, alegre. Como é que você pensa isso, Carlos? É uma boa questão, sabe? A gente que mexe com a mente humana, que
que tem esse aparelho fantástico que é a mente humana, que não é só são várias mentes conectadas, a gente percebe que, por exemplo, o Instagram é um lugar, é um celeiro de excitação, e aí montam, né, o feed do Instagram com aquelas imagens que vão em formas geométricas, quadradas, você vai botando filmes e fotos, daqui a pouco surge uma nova modalidade de você filmar, e aí você percebe que se você usar tal recurso, usar tal hashtag, usar tal coloração, se você usar tal forma nova, aquilo impulsiona mais você, e tem a excitação de você ter mais pessoas com você, assistindo o que você faz, dando feedbacks para suas ideias, comprando seus produtos, frequentando os seus cursos, te dando incentivos, e aí pessoas se conhecem, e você começa a frequentar outras comunidades. É uma hiperconexão cada vez mais especializada, né? E, claro, a gente não domina. Existem organizações, vamos dizer, quem está na gestão do Google, do Facebook, do WhatsApp, quem está na gestão do Instagram, essa inteligência artificial, essas inteligências neuronais, né, que vão hiperacelerando os processos, eles estão no domínio, certamente. Talvez a casta, se a gente puder dizer assim, superior do biopoder. E os algoritmos, eles são inteligência artificial que produzem novas hiperconexões e excitam, e também selecionam, e também induzem, e também hipnotizam, e também fazem grupos novos, geram adesão, geram comportamentos coletivos, geram formação de opinião. Veja, a gente está vendo um mundo também que está em hipercrescimento, né? Na época do Freud, lá, o nosso psicanalista, pai da psicanálise, o fundador, lá para 1900, a população mundial não passava muito de 1,5, não. 1 bilhão, 1,5. Hoje, daqui a pouco, a gente está virando 8 bi aí rapidinho, né? Então, você vê, quanto mais gente, mais produção também. Né? Quanto mais produção, mais ideias. Quanto mais ideias de produção, mais tecnologia, mais otimização de processo. E onde é que isso vai parar, né? Eu diria, não vai parar. Aí a gente vai ficar cansado, mas vai ter que seguir do mesmo jeito. Ô, Carlos, quando eu conversando com o Daniel Omar Pérez, eu perguntei para ele no final se George Orwell está mais atual do que nunca. Aí ele falou assim, George Orwell está hoje mais para a Bela Adormecida ou pela Cinderela do que uma pessoa que tivesse hoje completamente atualizada. Então virou um símbolo só, uma referência. Você pensa assim também, você pensa que superou e muito essa sociedade de vigilância que ele previa naquela época, que ele escreveu sobre isso? Como é que você pensa isso, essa coisa hoje, assim, esse grande irmão, esse grande domínio de todo mundo? Primeiro, eu queria dizer que o Daniel Omar é uma pessoa querida, que é um psicanalista argentino que está aqui no Brasil, ele é professor da Unicamp, e a gente teve aí algumas lives juntos, tivemos na nossa conferência de psicanálise e filosofia descolada, foi um evento fantástico agora em agosto, e eu tive numa mesa com ele e com a Maria Homem discutindo questões do amor, né? Então, um abraço para ele, se estiver vendo. Teve no programa de vocês, né, semana passada? 2 vezes. Tem uma que está para sair, para subir ainda. Eu te confesso que eu posso até te mandar na íntegra, se você quiser assistir. Legal. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, sim e não. O George Orwell fez uma construção de um futuro em que a humanidade seria dividida em castas e seria dominada por poucos. Isso até bem pouco tempo atrás era visível em alguns projetos nacionalistas, né, que tiveram grande repercussão e usaram ferramentas de controle, de reprodução, controle de genético e tal. Mas eu acho que
a sociedade continua uma sociedade de controle, continua uma sociedade de dominação. Eu acho que, sim, ele é atual porque as dimensões de alienação, de escravização, de maus tratos, de exploração. Imagina se a humanidade está livre disso. A humanidade está repleta de maus tratos, de dominação, de cativeiros coletivos, né? De usurpação dos direitos, de violação dos direitos, de invasão de privacidade. Imagina, o próprio Facebook foi denunciado como e teve que mudar suas políticas, né, como manipulador das informações dos usuários, né, e não é só o Facebook, vários já passaram por isso, o próprio Google paga multas bilionárias quando descobrem que estão usando, né, informações para vender. As pessoas vendem informações com facilidade e constroem imaginários assim a partir do que elas fazem pela via do domínio. Tudo bem que talvez aquela sociedade que ele descreve em 1984 tivesse muito presa ao território, né? E essa talvez seja a grande diferença. Hoje, a gente não está só no território, por isso a gente está numa dimensão onde predominam os processos digitais, os processos virtuais, essas dimensões mais, como você disse, né, que são sem fronteiras ou que têm novas fronteiras, mas nós estamos longe, muito longe de uma sociedade livre ou de uma sociedade sem, sei lá, sem violência, sem crueldade, sobretudo. Onde que Bauman entra nessa discussão toda desse mundo moderno que a gente está vivendo? Ele foi mais um pensador de transição dessa cultura que vinha, né, digamos, na esteira de uma sociedade moderna para uma sociedade dita pós-moderna. Né? Ele vem na esteira dos pensadores que querem denunciar, assim como o Byung-Chul Han fala de sociedade cansaço, o Bauman pegava muito na modernidade líquida, né? Na sociedade de consumo, que vai remontar a outros pensadores, ou a própria sociedade do espetáculo, que foi denunciada pelo Guy Debord, que já é um outro tipo de pensador, também digamos assim, tanto o Bauman como o Debord, como o próprio Byung-Chul Han, eles têm uma certa inclinação para denunciar uma certa alienação do homem em relação ao que ele produz e se engaja, né? E uma crítica ao neoliberalismo, uma crítica às dimensões de instituição, por exemplo, de ideia de caráter, né? Que são absolutamente questionáveis, né? A psicanálise, todos eles não eram muito fãs da psicanálise, e é muito interessante isso. O Byung-Chul Han faz uma crítica muito, desculpa dizer assim, muito, eu vou usar uma palavra meio forte, mas uma crítica muito chulé da psicanálise, sabe? Me parece que não sabe nada de psicanálise e confunde aros com bugalhos. A psicanálise não é montada na repressão, não é montada no modelo exclusivamente digamos, de sim e não, né? A psicanálise, ela pensa as dimensões da pulsão e das dimensões do conflito entre o que quer se fazer agregado e o que faz a disjunção disso. Então, por exemplo, isso não tem ideologia. Quando eu escuto falar em sociedade de consumo, sociedade essa do Bauman, né, a modernidade líquida, eu escuto uma espécie de ressentimento sobre as condições que a gente encontra na vida. Então,
eu pessoalmente um pensador como Bauman ou como esse próprio Byung-Chul Han não me acrescentam muito em termos de entendimento para essa dimensão conflitual do humano, e eles são muito partidaristas e são muito divisores de água, sabe? O antes e o depois. E não há esse negócio de 1 e 2, sabe? Agora, antes era assim, agora é assado. Para mim isso é muito frágil. Eu acho que isso tem uma pertinência, mas parcial. Ô Carlos, fazendo um recorte na sua fala, essa mudança de paradigma do mundo, que não é mais binário, né? Que tentava se colocar uma coisa binária e tal, essa ideia de diversidade, né? O Rodrigo da Cunha Pereira, que é um advogado e também que fez psicanálise, estudou psicanálise para entender como é que ele ia aplicar isso no direito de família, ele fala muito disso. O mundo não é mais binário, você tem a capacidade de tatear as coisas hoje e perceber isso. Isso traz um desafio muito grande para esse novo modelo de sociedade, mas para esse modelo também que já está constituído há muito tempo. Como é que você pensa e se percebe isso, né, nessa transição de uma sociedade instrumentalizada, uma sociedade mais durkheimiana, vamos dizer assim, e para essa sociedade agora que tem mais volatilidade de relações mesmo, e as coisas estão mais... você pode tatear em várias possibilidades. Você acha que isso é uma tendência e isso também é um desafio para esse novo modelo de sociedade? Olha, existem dimensões da experiência humana, da experiência de vida, que são binárias, né? Você pode dizer se você está de olhos fechados ou de olhos abertos. Você pode dizer se é dia ou noite, né? Se está o sol a pino ou se não tem sol, né? E você pessoalmente pode até dizer gosto disso, não gosto daquilo, né? Você pode dizer está quente ou está frio. São dimensões binárias que fazem sentido. Você pode dizer eu tenho uma constituição de gênero, né? Mas o meu corpo, digamos assim, biológico, é chamado de corpo macho. Mas ele é binário num certo ponto, depois ele não é mais binário, né? Por exemplo, outra forma da gente ver a questão binária, essa tal de polarização política, né? E as pessoas começam a criar assim, ódios umas pelas outras e sectarizam, né? Bom, eu sou do político tal, então eu penso isso, eu visto tal cor, eu não uso máscara ou eu uso máscara. Você vê? Então, assim, eu odeio e vou excomungar quem não seja. Isso é muito comum. Esse é o modelo aqui no Rio de Janeiro, é o Maracanã, né? Em São Paulo, sei lá, é o Morumbi, o Pacaembu, e em Belo Horizonte é o Mineirão. Que é o seguinte, ou você é do meu time, aí eu te adoro, eu te reconheço, ou você não é do meu time, você está lá do lado da certeza, se eu puder eu mato você. Claro que eu não vou matar você sozinho, eu só vou matar se eu estiver na galera, que a galera vai lá e sufoca o outro. Esse modelo é binário. Esse modelo é um modelo de exclusão, né? Como um modelo racista, né? Você vê, eu estou vendo coisas bárbaras acontecerem, a gente vê o tempo todo, né? Em vários países, né? Movimentações, olha, temos que acabar com tal raça, e chama de raça, né? Temos que acabar com tal religião, e entra é uma loucura, entende? É um processo de fomentação de ódio que é binário, né? É imigrante, então fora, né? Porque veio roubar aqui o nosso espaço. Então vamos matar, vamos fazer mal. São dimensões binárias, né? É do meu clube, eu quero. Não é do meu clube, eu odeio. Bom, mas para além disso, existe uma chance da gente entender que o bipolar pode se tornar múltiplo em termos de faces, né? Você pega, por exemplo, uma vida, né? A gente às vezes acredita numa coisa e depois passa a perceber que não é bem assim,
e aí a gente tinha um certo mal-estar com determinadas situações, aí a experiência vai nos deixando um pouco mais flexíveis, a gente vai mudando de ideia, aí a gente aceita, ou então não, a gente gostava muito, por exemplo, sei lá, a pessoa que gostava de ir a shows, multidão, agora ela gosta mais de ficar com petit comité, né, pequenos grupos e tal, mas aí é outra história, né? Eu poder usar diferentes soluções, eu poder conhecer diferentes músicas, diferentes culturas, é o que a gente chamaria assim de uma hibridização, né? Eu não sou só isso, eu posso ser também outra coisa. Isso não faz com que eu tenha que assumir digamos assim, uma postura radical. Acho que quando a gente fala de dimensões radicais, a gente está falando de dimensões de exclusão do outro de uma forma radical, exatamente, né? Quer dizer, não tem conversa. E se a gente preza a tal da democracia, que é algo que a gente tem ainda como uma espécie de horizonte de resguardo dos nossos direitos e de uma certa preservação de si e do outro, se a gente preza por isso, tem que achar que conversar é bom, né? Que trocar ideia e chegar a algum tipo de consenso pode ser interessante. Só que você vê muitas vezes a insanidade reinando na bipolaridade, né? Não é à toa que a psiquiatria viu isso e diagnostica, aliás, diagnostica em excesso muitas vezes, e sai medicando, né? Então, o mundo pode ser bipolar ou bipartido em alguns aspectos, mas em outros não é. Em outros não é. É óbvio que sua fala, por isso que eu gosto dessas conversas, porque na fala a gente vai tirando as outras perguntas também. Ah, sim, sim. Como é que você tem percebido a cultura do cancelamento? Eu acho esse nome mais interessante do que o cultura do cansaço, sociedade do cansaço. Cancelamento tem para mim que vem quando você cancela um contrato, né? Quando você cancela, por exemplo, você contratou uma operadora de telefone celular, aí você, por algum motivo, não gostou do serviço, então você cancela o contrato, cancela o fornecimento, né? Olha, vou cancelar a nossa relação comercial. Eu tenho para mim que vem muito daí. Só que agora, o que está rolando aí é o cancelamento do vínculo, né, que pode ser pelas redes sociais, pelo WhatsApp e também pessoal. Sempre existiu, né? Sempre existiu. A gente cancela, não tinha essa palavra, mas a gente termina, a gente rompe, a gente briga, a gente desfaz. O cancelamento é uma nova palavra que ganha um novo contexto e está ligado talvez também a um não querer mais conversar. Eu vou te dizer, cancelamento está também ligado ao ato de bloquear. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente também pode escolher com quem a gente quer conversar e com quem a gente não quer. E isso vale para bloquear, por exemplo, pessoas que chegam invasivas, né? A gente tem que entender que o ser humano pode ser muito invasivo e muito desrespeitador. E eu acho que isso é ruim. O que é uma pessoa ser invasiva? É uma mãe, por exemplo, que não deixa a filha namorar, que não deixa a filha fazer suas escolhas. É um pai que quer que o filho seja médico, porque ele é médico, ou quer que seja advogado, porque ele sonhou por isso para o filho. Então, os pais podem ser invasivos, né? Mas o namorado pode ser invasivo, porque ele pode ter ciúmes até da sombra. A namorada pode ser invasiva porque ela quer o namorado só para ela, então vai tratar mal a família, os amigos, vai proibir isso e aquilo, vai mandar cancelar o futebol do cara, vai mandar cancelar... enfim, é um festival de cancelamentos, já existe no matrimônio, nas relações amorosas e tal. Então, o que é a cultura do cancelamento? É aquilo que, assim, olha, fez uma coisa, não agradou, vamos cortar. Aí começa a ficar uma coisa que caracteriza a cultura do cancelamento, que é, digamos assim, tomar alguém no avesso, né? A gente gostava, mas fez uma coisa, falou outra, agora virou, como falava antigamente, virou pele, né? Então vamos cair em cima
É uma espécie de execramento público, quase linchamento muitas vezes, né? É bárbaro muitas vezes, né? O que se faz aí com algumas pessoas, né, é muito cruel. Está próximo da ideia de bullying também, né? Você pega colegas que vão olhar para um lá e vão escolher e vão cair de pau, né? Isso é um tipo de cancelamento diferente, vai cancelando a dignidade da pessoa, vai cancelando a respiração da pessoa. E, em última instância, são níveis distintos de violência ou de rompimento, muitas vezes, né? Se pode chegar às raias da violência e pode não chegar. Eu acho que a gente tem o direito de bloquear aquelas pessoas que nos incomodam. Por exemplo, eu não gosto de receber spam, propagandas invasivas no WhatsApp, propagandas invasivas no Instagram. Então, eu acho que é justo bloquear para isso não acontecer, porque as pessoas vieram sem saber pedir licença. Quando a gente é educado, a gente pede licença, aí a gente ganha a chance de mais conversa, de mais aceitação, né? Mas quando você tem uma pessoa inoportuna e invasiva e ela está tomando a tua liberdade, está tomando o teu direito de respirar em paz, eu entendo que é razoável você bloquear ou até cancelar. Mas cada caso é um caso, né? Eu diria que quando se torna um gesto público de execração de alguém, já é de outra ordem, é diferente. Mas no íntimo, você ter a sua privacidade, é mesmo que você dizer não quero mais. Você passou dos limites. Hoje tem a ideia de toxicidade, né? Relações tóxicas, que pode ser entre amigos, pode ser entre patrão e empregado, pode ser entre amantes, namorados, pais e filhos. E tem também a ideia de toxicidade, não é toxicidade, tem a ideia de invasão mesmo, né? De a pessoa ser inconveniente. Então, nesses casos, eu acho que sim, cabe, né? Você pensa que o ódio hoje é uma mola propulsora das relações humanas? Ela está muito amplificada no nosso meio, eu acho que no mundo inteiro. Como é que você tem percebido isso? Sempre foi e sempre será. O ódio é o revés do que se chama de amor. O ódio é uma radicalização da pulsão e tem um caráter destrutivo. Se você pegar e remontar a literatura clássica e chegar até a Bíblia, você vai ver que o ódio está posto desde sempre, né? O que será que motivou Caim a matar Abel se não foi tomado de um ódio, né, por conta de uma inveja irracível, né? Então, o ódio sempre foi uma manifestação humana e sempre será. O que a gente pode contrapor é sempre a conversa, é sempre o diálogo, é sempre a ponderação, é sempre a defesa inclusiva. Quer dizer, a gente tem um pouco de tolerância em relação ao outro. Às vezes não dá, porque o outro não consegue escutar, não consegue conversar. Outra coisa sobre o ódio é que, se ele for coletivo, ele é muito problemático, né? Tudo que ganha força coletiva, ela tende a se tornar hipnótica e irracível, né? E de caráter muito bifásico, né? Então, o que eu penso é que, quando eu recebo alguém em análise e esse alguém tem questões de ódio, isso vai aparecer, isso vai ser trabalhado. Eu acho também que, quando você carrega em si um ódio, essa emoção, para uma pessoa carregar, ela é difícil, ela é complicada, ela pode causar um estrago muito grande, ela pode causar uma espécie de destruição, né? O ódio é uma reação fomentada por uma crença radical de que você foi ou lesado, ou prejudicado, injuriado, ou você tomou consciência de um maltrato, de uma traição. O ódio é um levante contra o outro. Carlos, para a gente encerrar esse bate-papo super importante,
A gente está vivendo esse momento, vou chamar de líquido, de sociedade do cansaço ou qualquer outra coisa, que eu acho que as nomenclaturas também, eles vão rotulando, né? Vão colocando rótulos em todos os momentos, e quando a gente vai estudar mesmo, você vai buscar na história, você vai encontrar vários momentos desses, como nós conversamos aqui agora há pouco. Mas a gente está diante de um desafio muito grande, não só para a psicanálise, mas também como convivência social? Sim, nós sempre estivemos, nós nunca nos livramos do mal-estar da civilização, que é o termo do Freud. Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente não tem muita notícia, mas hoje na África a gente tem dezenas, centenas, se não milhares de guerras, né? De situações de levante, de violência. A gente não conhece os meandros das casas, o que se passa nas famílias, onde você pode ver situações de ódio perpetuado na relação marido-mulher, na relação pais e filhos, né? de cárceres, de intolerância. O mal-estar, ele é uma condição nossa porque a gente não cabe em si. A gente não fica nunca tranquilo, nunca fica satisfeito, a gente não sabe das coisas totalmente. A gente acha algumas saídas, depois a gente não acha mais, aí tem que achar de novo, né? A gente come, a gente se alimenta, mata a fome, mas algumas horas depois a gente precisa fazer tudo de novo, né? A gente aprende uma coisa, mas ela fica obsoleta do dia seguinte. Então, é a angústia que cerceia e que cerca a gente. Cerceia porque muita angústia a gente acaba também não suportando. Então, a gente tem que tentar dar lugares para a angústia. Aliás, o trabalho da psicanálise é muito esse, né? Eu queria falar que o meu trabalho em mídias sociais, que é o do Psicanálise Descolada, que está no Instagram, está no YouTube, você deve ter dado uma olhada lá, é uma forma de levar a psicanálise para um meio mais, de uma certa maneira, mais pop, mais popular, mais criativo e fora dos dítames, né? Fora dos cercos da academia, da sociedade de psicanálise, desses lugares mais duros. Porque eu acredito que quando a gente está lidando de uma forma séria, mas sabendo brincar, sabendo criar, a gente se livra um pouco desse mal-estar. Muitas vezes o mal-estar está na contrição, na hiperrestrição, na hiperrepressão. Por que a gente não pode brincar um pouco mais? Por que a gente não pode ser um pouco mais desenvolto? Por que a gente não pode ter um pouco mais de liberdade para dançar, para cantar, para fazer novas escolhas, para achar graça? São essas coisas triviais do afeto que eu penso que podem mudar a vida de uma pessoa, de um casal, de uma família, estabelecer relações um pouco mais fluidas, né? Então, como psicanalista e também como alguém que pensa o coletivo através do meu trabalho, que é de publicações, de vídeos, de filmes, de música, de palestras, de conferências, eu faço um esforço para nunca tomar a coisa na sua radicalidade e para ficar descobrindo as suas beiradas, as suas linhas de fuga, como diria o Deleuze, os seus lugares de passagem, né? As possibilidades de vínculo, porque eu vejo que a dimensão do humano ela jamais será esgotada numa verdade. O Lacan já dizia, a verdade eu a digo, mas somente pela metade. Então, assim, para concluir, o ser humano é um ser da angústia, mas ele é um ser da alegria, né? E a angústia não é uma doença, a angústia é a nossa alma, é a nossa verve, é a nossa dimensão pulsante. A gente se livra da angústia para depois achar ela na esquina, mas achar graça que agora já é outro tipo. Quando a gente muda de angústia, quando a gente muda de estado, no sentido de estado de humor, a gente opera alguma transformação, e quando a gente tem um pouco da assinatura na transformação, a gente fica um pouco melhor. Eu acredito que isso nos torna um pouco menos submissos aos imperativos categóricos
que podem existir para restringir aquilo que é belo na vida, que é a liberdade de poder respirar e de ir e vir. Bom, gente, chegamos ao final desse bate-papo super importante, super gostoso, super leve, né? Com o Dr. Carlos Magno Alvarez. Carlos, foi muito bom conversar com você. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente conversar sobre outros temas e outros assuntos também. Fiquei muito feliz e eu acho que as pessoas também ficaram felizes, né? Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço e tomara que as pessoas possam fazer bom proveito desse nosso papo, que foi muito agradável, Betão. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço e amanhã estaremos de volta com mais um programa super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa. Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.